Portanto, agora, professor, o senhor tem duas questões a serem consideradas. Primeiro, o auxílio gás de R$50, que corresponde à metade ou menos da metade do valor. Pelo visto, não resolve muita coisa. Do outro lado, as fraudes que impedem pessoas que realmente precisam de receber o auxílio. Bom, vamos lá. Primeiro que é meio estranho até a gente ver um auxílio pela metade. Se existe a emergência, né, de auxiliar as pessoas que nesse momento de crise não estão podendo nem comprar o gás de cozinha, esse auxílio ele deveria, no mínimo, ser completo. Se as pessoas estão vivendo com R$150, o gás é R$100, aí o governo dá 50, quer dizer, dos 150 ela ainda vai ter que tirar 1/3 para ter gás em casa. E isso é absurdo. Mas a gente precisa também lembrar que essa escalada de aumento de preços dos combustíveis é resultado de uma política que atrelou o preço do produto, do petróleo produzido no país, ao dólar. Para, obviamente, garantir os interesses daquelas empresas que compraram partes da Petrobras. Então, é isso que fez com que o preço dos combustíveis tivesse essa escalada. Se a produção nacional está atrelada ao preço internacional, toda vez que o dólar sobe, sobe o preço na refinaria e vai bater a nossa conta de energia, de gás e de combustível. Então, essa é a raiz do problema, como a Nayandra colocou ainda. Essa é uma raiz do problema. Então, é preciso que se combata esse problema e aí você vai ter a diminuição da pressão sobre o preço dos combustíveis no final e, obviamente, esse auxílio já pode ser redirecionado para uma outra emergência, principalmente a questão da insegurança alimentar, por exemplo. Eu vou pedir licencinha aqui daquela pergunta do Igor, só para pegar um gancho num dado que a Tamires comentou ali na reportagem dela, que me chamou muita atenção. Ela fala em 11 mil famílias acompanhadas pelos CRAS, né, pelo SUAS, pelo Sistema Único de Assistência Social, que é tão sonegado, é tão desrespeitado no país historicamente que muita gente nem sabe que ele existe. Né? E a gente vê 11 mil famílias sendo acompanhadas, 150 mil, por exemplo, só para falar no Vale Gás, recebendo aqui. Não tem uma clara disparidade, existe, né, uma clara disparidade entre as pessoas que merecem receber um acompanhamento, porque se elas recebem esse auxílio, elas precisam de um acompanhamento social, mesmo precisa ter um assistente social lá para saber de que forma esse andamento está sendo dado na vida dela. Mas é impossível que as equipes que estão hoje, né, no SUAS, trabalhando pelo SUAS, consigam fazer o acompanhamento dessas famílias para saber se de fato esses recursos estão sendo devidamente alocados, está chegando naquela família, se ela está tendo acesso às políticas públicas mínimas para sobreviver, né? Porque a gente está falando aqui ainda das pessoas que precisam sobreviver. De que maneira essa disparidade toda impede uma real efetividade, né, desses auxílios na vida das pessoas, para que eles deixem de ser urgentes e passem a ser uma questão transitória, né, para levar a um caminho, né, de mais dignidade para essas pessoas? Dante, esse ponto ele é muito importante porque ele nos ajuda a entender também algo que é recorrente nas conversas, mas que, principalmente no estado do Amazonas, essa é uma das coisas que me deixa muito triste, né, porque eu sou amazonense, é que a pobreza ela também é lucrativa para algumas pessoas, né, e ela dá vários tipos de lucro. E um desses lucros é exatamente o que a gente chama de capital político. Então, a pobreza, nós sabemos que ela é muito utilizada também como barganha eleitoral. E nós estamos em ano eleitoral. Né? Então, para que essas pessoas, esses políticos, né, que, infelizmente, no nosso país, nós somos, muito provavelmente, o único estado da federação que nunca experimentou um grupo político diferente. Até para dizer, olha, experimentamos, não gostamos, não queremos mais. Isso nunca aconteceu no Amazonas. Nós temos um grupo político que se subdivide, se reveza no poder esse tempo todo. Né? E o que acontece? Nós temos, então, um desses desdobramentos, é isso que o Dante colocou. Para essa estrutura, é necessário que haja muita gente dependente desses auxílios. Então, você, além de não resolver o problema com o auxílio em si, você ainda limita o máximo possível
com aquela desculpa de às vezes, não tem recurso, senão vai estourar o orçamento e tudo, mas você limita por quê? Porque aí você mantém essa parte da população dependente do que se torna benesses de políticos, entendeu? E aí isso desdobra em campanhas eleitorais, a gente tem todo esse histórico que a gente já conhece também. Então isso também atrapalha para que haja uma resolução, para que o problema seja atacado na raiz e que a gente passe a ter a lógica de transferência de renda como uma transição para um nível melhor de organização social. Nesse ponto eu concordo com o senhor, para dizer que eu sou a favor dos auxílios, sou a favor dessa política de transferência de renda e digo mais, digo que, por exemplo, um valor de R$150 num auxílio permanente, digamos assim, é muito pouco para o Estado, é um valor mínimo ali para o Estado. Por quê? A carga tributária é a mesma para todo mundo, né? Por exemplo, se eu vou a uma farmácia comprar um remédio para o meu filho, digamos que eu pague um imposto no remédio R$10. E se a dona Maria, que está numa situação de extrema pobreza, vai à farmácia comprar o mesmo remédio, ela também paga R$10. Então o governo dá com uma mão e acaba tira de uma mão, né, com os impostos, e acaba devolvendo para a população por meio dessa política de transferência de renda, que é muito barato para ele, né? Então, para onde vai, digamos assim, o restante desses recursos que o governo consegue com esses altos impostos? E como eu estava falando antes do link ali da Roberta Bindar, a gente é muito prejudicado porque de um lado nós temos os auxílios e do outro lado nós temos essa inflação alta que vai corroendo, digamos assim, o nosso poder de compra. E principalmente a população de baixa renda, essa população extrema pobreza, é a que mais sofre. E é por isso que a gente não consegue atacar esse problema na raiz, porque também os tributos, os altos tributos, impostos, que são o mesmo, digamos assim, para toda a população, são os mesmos. Exatamente, né? E esse é um ponto que a gente falou no início, né, da conversa. É preciso que o país olhe com seriedade para as soluções estruturais. As soluções emergenciais, o Amaral foi muito feliz na fala dele, quando disse, quem está passando fome precisa resolver o problema da fome, ok? E isso tem que ser feito, e isso não está sendo feito da melhor maneira, porque ainda existe muita gente passando fome, tem gente catando osso no lixo para comer. Isso é o mais emergente. Agora, não adianta a gente resolver essa emergência e, se não tem uma política estruturada, o que vai acontecer? Isso se transforma nesses ciclos. Resolve um pouco, dá uma aliviada, mas aí daqui a pouco o sistema, como a gente falou, o sistema econômico, político e social que a gente vive é um sistema que se alimenta de crises. Ele precisa de crises momentâneas para poder se retroalimentar. Porque não sou economista, mas nessa questão da produção do lucro, essa máquina ela tem sempre um teto. Então a produção vai produzir, mas tem uma hora que esse lucro ele vai estagnar. E aí o que acontece? Meio que se desmancha tudo, se gera uma crise, né, para que as coisas se refaçam e voltem a gerar mais lucro de novo. A gente precisa romper com essa estrutura.